Fala, meus amigos! A seleção brasileira estreou na Copa do Mundo de 2026 com um empate em 1-1 com o Marrocos. Mas o que preocupa não é o resultado em si, pois a seleção de Marrocos é uma boa seleção, mas sim a forma como se deu o empate, a forma como a seleção brasileira jogou. Foi muito preocupante, deixou todo mundo de cabelo em pé e acho que o Ancelotti vai ter muito trabalho para ajustar esse time da seleção brasileira. Antes da gente começar a falar aqui sobre o jogo e sobre o que esperar dessa seleção, peço que você se inscreva aqui no canal Futebol é Bom, Eu Gosto, deixe o seu like e um comentário também para a gente poder aí discutir sobre o que você achou e o que você espera daqui para frente da seleção brasileira na Copa do Mundo, né? Antes da bola rolar, muita gente tratava o Brasil como favorito, o que é normal, apesar da seleção brasileira não ter chego dessa vez com a mesma pompa de outras Copas do Mundo, né? Mas quem acompanha futebol mais precisamente, assim, quem vê muitos jogos, quem acompanha muitos campeonatos, acaba tendo a noção que o Marrocos não era aquela geleinha de mamão aí para que o Brasil ia pegar, não. Todo mundo, muito por conta também da última Copa do Mundo, que eles foram muito bem, mas também foram campeões africanos. O Brasil enfrentou o Marrocos num amistoso logo após a Copa de 22, né, no ano de 23, e acabou perdendo o jogo, né? E a partida em si acabou mostrando muito disso, né? Muitas dificuldades, né? A escalação, eu vou ser bem sincero, quando saiu, eu não achei tão ruim. Eu estou vendo muitos colegas aí comentarem, criticando muito os 11 iniciais. Eu vi até o próprio Felipe Melo comentando, Felipe Melo que eu respeito bastante, eu gosto muito dos comentários dele, mas que o Ancelotti teria se equivocado nos 11, né? Alguns outros comentaristas, até de renome, criticando as escalações dos laterais. O Brasil saiu jogando com Alisson, com o Ibanes na lateral direita. Até então, a impressão que todo mundo ficou é que se ele escalasse o Danilo, o Brasil ia ficar com um jogador de muita idade em sua lateral, um jogador que é reserva em seu clube. Havia muita crítica e pressão em cima da questão do Danilo, né? E ele acabou escalando o Ibanes e eu entendi, e era o que eu precisamente faria, igual ele, né? Na zaga, sem discussão, ele começou com Marquinhos e Gabriel Magalhães, perfeito. E o Douglas Santos lá na lateral esquerda. Hoje o Douglas Santos está muito melhor que o Alexandre. O Alexandre ele joga no Flamengo e tal, mas ele não é mais aquele lateral que ele já foi um dia. Na própria Copa passada ele já não era mais o mesmo Alexandre, não tinha mais a mesma desenvoltura, o mesmo arranque, a mesma força de ataque e defensiva também. Ele vinha jogando muito mais como um zagueiro do que como lateral. Então eu também gostei da questão do Douglas. No meio-campo, Casimiro, até então incontestado, tinha feito uma boa temporada no Manchester United. Pode não ter sido o melhor jogador da fase preparatória, dos amistosos, mas também não era dos piores, então era uma convocação assim certa e uma escalação certa. Ao lado dele, o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães eu discutia mais pela questão de achar o Danilo numa melhor forma com ele, o Danilo do Botafogo, o volante, né? O Danilo Santos, do que propriamente alguma discussão em relação ao futebol do Bruno Guimarães. Mas Casemiro e Bruno Guimarães, ok. O Paquetá formando esse trio de meio campo, né? Também para mim normal, era o que eu até preferia. Eu não gostava daquele esquema com 4 jogadores de frente, né? 2 atacantes e mais 2 pontas, formando um 4-2-4 e 4-4-2 quando voltasse. Eu acho que o Paquetá daria uma proteção muito melhor no meio campo. E no ataque, né, foi o Igor Thiago. Esse sim eu não teria escalado, né? Foi muito mal nos amistosos. Ele só foi bem contra o Panamá quando ele entrou no segundo tempo. Eu não teria escalado o Igor Thiago, não. Jogador muito pesado. Eu gosto do Igor Thiago pela opção de jogo que ele pode te dar durante a partida. Mas eu não acho que a seleção brasileira e o próprio time do Brasil tem essas características para iniciar um jogo, para ter um pivô lá na frente, né? E nos lados, né, Vini Júnior e o Rafinha. Até então, assim, o que eu teria trocado se eu fosse, da minha preferência, né, se eu fosse treinador, eu teria começado com o Danilo Santos no lugar do Bruno Guimarães e teria começado com o Endrick no lugar do Igor Thiago. Em relação ao time que saiu, eu teria iniciado com apenas essas duas modificações. Porém, quando a partida começou, foi um Deus nos acuda, né?
um verdadeiro Deus nos acuda. Durante os 15 ou 20 minutos iniciais do jogo, o Brasil não conseguiu pegar na bola. Marrocos foi para cima de uma forma surpreendente, assim, fazendo uma pressão tanto na saída de bola quanto na saída do meio-campo ali. O Brasil não conseguia ter a saída, né? Aquela visão de ter o Casimiro e o Bruno Guimarães fazendo aquela proteção do meio-campo praticamente não aconteceu, porque o que a gente viu muito era o Bruno Guimarães invertendo ali com o Paquetá, tentando fazer o lado do campo, né? E deixando o Casimiro mais sozinho ali centralizado, o Casemiro muito pesado, perdendo todas as jogadas, e quando perdia as jogadas ali na saída, os jogadores de Marrocos praticamente ficavam na cara do gol do Brasil. O Ibañez também muito nervoso, eles marcaram bastante a saída dos laterais e do meio. O Brasil tentava fazer as armações de jogada muito pelo meio quando saía, né? Porque os laterais recebiam e passavam para os jogadores do meio, e o do meio, quando ia tentar armar a jogada, acabavam perdendo a bola, dando os contra-ataques para Marrocos, que vinha num ímpeto assim fulminante. Né? O Brasil poderia ter tomado mais de um gol no primeiro tempo, e deu muita sorte de não ter acontecido isso, porque senão teria sido um desastre o segundo tempo. O Casemiro acabou tomando o cartão amarelo, né? Teve que fazer falta para conseguir parar as jogadas do Marrocos, né? O Vini Júnior, se não tivesse sido ele, né? Ontem o Vini Júnior parecia um jogador bem diferente daquele Vini Júnior que vinha atuando na seleção, né? Porque eu até vi hoje o Mauro César comentando, não, o Vini Júnior é o principal jogador da seleção, os números mostram isso e tal. Eu até entendo a questão dos números que o Mauro César colocou, mas eu discordo veementemente dele, porque o que se espera do Vini Júnior na seleção é o que ele faz no Real Madrid. Né? Um jogador solto, um jogador que vai para cima, um jogador decisivo, um jogador que marca gols. Ontem, na jogada do gol, ele recebeu a bola e criou totalmente a jogada inteira. Né? Não se pode dizer que foi uma assistência do Bruno Guimarães, que ele só passou a bola para o lado para o Vini Júnior e ele fez a jogada, driblou o zagueiro de Marrocos e deu um chutaço sem chances para o goleiro da seleção marroquina defender. Ontem o Vinícius estava com sangue nos olhos, foi o melhor jogador da seleção brasileira em campo. Né? E assim, o fato dele ter feito uma grande partida não quer dizer que ele foi o. Quer dizer, o fato dele ter sido o melhor em campo não quer dizer que ele tenha sido craque do jogo. Eu acho que ele era o que estava mais à vontade, aquele que estava buscando mais o jogo, que não sentiu tanto a partida como seus colegas, né? Ele buscou a todo momento fazer o que podia, gostei muito da partida dele. Terminado o primeiro tempo, né, com 1-1, o Brasil saiu no lucro, né? O Ancelotti já fez 2 trocas no intervalo, né? Colocou o Danilo, lateral, no lugar do Ibañez e o Fabinho, o volante, no lugar do Casemiro. A partir daí, o Brasil passou a ter uma consistência no meio-campo. O Fabinho consertou ali a marcação. O Bruno Guimarães começou a acompanhar mais, ali, fazer mais a parte do meio com ele. Né? O Paquetá também acertou ali a marcação dele, porque o Paquetá começou muito mal o jogo também. Ele ainda deu uma melhorada no finalzinho do primeiro tempo, mas o Paquetá foi muito mal na partida ontem, né? Apesar de ele ter feito ter tido uma melhora no segundo tempo. Né? Mas e aí com essas mexidas o Brasil voltou melhor. Claro que também a gente tem que levar em conta que a seleção de Marrocos cansou, né? Deu uma diminuída no ímpeto, porque eles foram bastante fulminantes, né? Eles fizeram um início de jogo muito parecido com o que os Estados Unidos fizeram com o Canadá, com o Paraguai. Né? Só que os Estados Unidos ele foi fulminante assim durante os 40 primeiros minutos. Foram até mais do que o próprio Marrocos. E nisso os Estados Unidos meteram 3 gols, né? Eu acho que o Marrocos ontem tentou ir para tudo ou nada, né? Aproveitar o nervosismo dos jogadores do Brasil, o que eu não compreendo. Eu confesso que eu não compreendo essa questão da ansiedade e nervosismo que o próprio Ancelotti falou após a partida em coletiva, né? São jogadores muito rodados, jogadores que atuam fora do país. E muitos dos que estavam em campo já atuaram em Copa do Mundo, outros disputam Champions League frequentemente. Por que a seleção brasileira está nervosa e a de Marrocos não estava, né? Porque para eles, então, deveria ser tão novidade quanto para esses jogadores da seleção brasileira. Né? Mas o Brasil voltou melhor, o Brasil teve chances de ampliar o placar.
O problema da seleção brasileira é esse, né? Tem a chance de fazer o gol e não faz. O próprio Danilo falou lá após o jogo, né, para os jornalistas, que a seleção brasileira não pode desperdiçar oportunidades. Que em Copa do Mundo, quando você tem oportunidade, você tem que fazer o gol. E eu concordo bastante com ele, né? Eu teria tirado também o Igor Thiago no intervalo. O Ancelotti insistiu em voltar com ele. O Igor Thiago, ele dava a impressão que ele estava sem função dentro de campo, né? Porque a bola não chegava também. Ele até tentava marcar a saída de bola lá, muito ineficiente. Ele perdeu um gol no primeiro tempo, ridículo, de cabeça, né? Ele furou uma cabeçada e com a bola no pé, realmente ele não estava acertando nada, né? Depois o Ancelotti colocou o Matheus Cunha ali no lugar, na posição, né, que o Igor Thiago estava. Trocou também o Paquetá, entrou o Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique acho que entrou no lugar do Igor, né? E o Paquetá no lugar o Matheus Cunha no lugar do Paquetá. O Matheus Cunha ele entrou bem, né? Não foi também um primor de partida do Matheus Cunha, mas ele entrou bem. Mas o que é o entrar bem do Matheus Cunha, né? Perto da ineficiência que a gente estava tendo com o Igor Thiago, o que o Matheus Cunha criou, você já está no lucro, né? O Luiz Henrique não entrou muito bem, praticamente não fez nada. Ele ainda teve uma chance de fazer o gol lá, chutou na mão do goleiro. Acho que poderia ter tido uma participação melhor, né? O que eu acho que o Ancelotti ficou devendo ontem, que era uma partida que vinha pedindo o Endrick. A partida pedia o Endrick. Os zagueiros de Marrocos são muito lentos. Eu pelo menos, eu tive essa impressão. O próprio arranque lá que o Vini Júnior deu mostrou isso, né? Eu acho que o Endrick teria dado todo um sabor aí nesse jogo e poderia sim ter levado o Brasil à vitória. No finalzinho, o Marrocos foi para cima, lá já perto dos acréscimos. A seleção brasileira já estava um pouco mais cansada, mas o Brasil acabou segurando. Eles tiveram uma chance boa, um chute de fora da área, que o Alisson fez uma grande defesa. Alisson, que no primeiro gol, eu não acho que ele falhou, né? A falha para mim foi muito mais do sistema defensivo do que do Alisson, mas ele demorou demais para sair do gol, né? Se era para sair da forma que ele saiu, era melhor ele ter ficado dentro da área, né? Ele não foi muito bem nessa tomada de decisão. Mas não foi uma partida que o Alisson tenha comprometido. Eu sei que muita gente pega no pé do Alisson. Eu mesmo sou um crítico do Alisson na seleção, mas ontem até as poucas bolas que foram no gol, assim, ele foi muito bem, e principalmente essa defesa no final. O Danilo, que entrou no lugar do Ibañez, acho que ele consertou ali o lado direito ali da defesa. Ele não sobe muito, né? Ele não tem aquela subida, mas ele pelo menos ali em termos defensivos ele consertou, porque o Ibañez não estava acertando nem a saída e nem a recomposição. O Ibañez foi muito mal. E aí a gente vai discutir agora o que poderá ser feito para a próxima partida, né? Antes da gente continuar, peço novamente que você se inscreva aqui no canal, deixe o like, compartilhe com seus amigos, seus parentes, com quem você quiser. Eu já agradeço de antemão aí o apoio que vocês têm nos dado. Cada vez mais o canal tem crescido, tem tido muitos inscritos no canal, né? O algoritmo, o YouTube já tem entendido aí o nosso conteúdo, né? A gente tem falado muito de Copa do Mundo agora, claro, por conta da Copa, mas a gente fala muito aqui de São Paulo Futebol Clube, a gente fala muito do Santos também, a gente fala de campeonato brasileiro em geral, dos times brasileiros. Então, futebol é bom, eu gosto, né? A gente fala bastante de futebol aqui, então eu peço que você se inscreva aí no canal, que a gente vai estar sempre falando das novidades, né? Bom, para a próxima partida, agora o Brasil enfrenta a seleção do Haiti, sexta-feira, 9h30 da noite, horário de Brasília, né? A princípio é uma carne assada, né? Vai ser muito parecido, em teoria, com o que foi a Alemanha e Curaçao hoje, né? 7-1, hein? E o Curaçao ainda chegou a dar um susto na Alemanha, né? Empatou o jogo, mas aí o primeiro tempo acabou sendo 3-1 e a Alemanha passou o carro no segundo tempo. Foi praticamente um treino de luxo, né? Mas voltando para o Brasil, o Haiti que fez um jogo interessante contra a Escócia, né? Tipo assim, se a gente for analisar, são dois times muito ruins, né? Tanto a Escócia como o Haiti. A Escócia fez 1-0 e se fechou totalmente. Escócia que é líder do grupo com essa vitória, né? Mas o Haiti é uma seleção que vai dar chances aí para o Brasil conseguir garantir aí os seus primeiros 3 pontos
e o Brasil precisa jogar bem, né? E eu espero de verdade que o Ancelotti não repita os erros dessa primeira partida, que ele faça as alterações que o time precise, mesmo que o adversário seja mais fraco. Apesar de eu querer que ele comece com o Endrick no lugar do Igor Thiago, eu acredito que ele vai sim tirar o Igor Thiago, mas ele vai começar com o Matheus Cunha. Infelizmente, eu acho que vai acontecer isso, né? Eu acho que o Fabinho deveria tomar a posição do Casemiro, mas eu não acho que ele vai fazer isso daí, né? Eu não falei, né? Mas o Bruno Guimarães saiu, né, para o lugar do Danilo Santos, deu uma melhorada. E essa é uma alteração que eu faria também. É que o que acontece com todas essas alterações, né? Fica parecendo que foi um desastre. Mas vamos falar a verdade, foi um desastre o jogo, né? O jogo foi um desastre. É aquilo que a gente falou, não pelo resultado em si, mas pela partida como ela se deu, né? Então eu faria assim essas mudanças no meio campo. O Fabinho, o Danilo Santos e manteria o Paquetá. Na lateral, manteria o Danilo e na esquerda o Douglas Santos, mesmo Marquinhos e Gabriel Magalhães. Mas essas são alterações importantes. Uma coisa que está me intrigando, que ninguém está falando mais, é o Neymar, né? Ontem a gente viu o Neymar lá no banco da seleção brasileira, né? Também interagindo bastante ali no pré-jogo, tanto com os jogadores da seleção, como com ex-jogadores, com influencers, com jornalistas ali, né? Teve até uma cena lá, ele cumprimentando o filho dele. Mas a gente precisa saber como que vai ficar a situação do Neymar. Ele já vai ter condições de participar da partida contra o Haiti? Ele vai poder estar no banco? Porque ontem na coletiva não se falou nada sobre o Neymar. Ele ainda não treinou com bola, não fez o trabalho de transição, né? Hoje o Brasil fez só um regenerativo, né? Amanhã o Brasil já volta a fazer os treinamentos. E a expectativa é que o Neymar volte, não é? O Neymar se contundiu no dia 17 de maio. Hoje nós estamos no dia 14 de junho, quase um mês depois da contusão dele, que tinha uma prévia de 2 a 3 semanas de recuperação e até agora nada, né? É claro que eu entendo e tenho total convicção que o Neymar não vai voltar agora, neste momento, para ser titular da seleção brasileira, mas é uma opção, né? E se ele foi convocado, estou na expectativa de vê-lo jogar, de entrar no segundo tempo, né? Eu espero de fato que ele possa jogar. Ele até interagiu ali na hora da parada técnica, cobrou alguns jogadores e tal, mas eu acho que não foi para isso que ele foi convocado, né? Ele foi convocado para ajudar dentro de campo. E eu espero que amanhã nós já tenhamos algumas novidades sobre isso. Se ele vai ser opção para o segundo jogo ou se ele só vai aparecer para o terceiro. Se ele só aparecer para o terceiro jogo, eu já começo a ficar bem espantado, né? Porque realmente, de fato, essa contusão aí dele da panturrilha foi mais grave do que se falava, né? Do que o Santos falou, né? O Santos, para variar, sempre dando mancada, né? Eu lembro, cheguei a falar que o próprio técnico Cuca chegou a dizer que talvez o Neymar poderia até ter jogado aquela partida da Sul-Americana pós o jogo do brasileiro lá do Curitiba, e você vê, o Neymar até agora não conseguiu jogar. Tá treinando com a seleção brasileira aí e não tá jogando. Vamos ver se amanhã ele volta, né? É uma das possibilidades. E o Brasil vai ter que vencer o Haiti. Eu acho que não é só vencer, tem que vencer e jogar bem. E se preparar para as críticas, né? Porque o que vai acontecer? Se o Brasil vencer bem o Haiti, jogar bem, muita gente vai falar que foi e que isso aconteceu porque é um adversário mais fraco, que o Brasil não fez mais do que a obrigação. Mas a gente está falando de um treinador aí também bem experiente. Eu acho que ele não vai se deixar levar por esse tipo de comentário. Eu acho que, de qualquer forma, o Brasil precisa da vitória, vai ter que arrancar essa vitória de qualquer jeito. O Haiti é um adversário fraco. O que a gente espera é que, por exemplo, se for uma vitória apertada, mas que ao menos no futebol seja bom, né? Que seja, o Brasil venceu de 1 a 0, mas teve 500 chances para fazer o gol, produziu bem, que o goleiro do Haiti seja o melhor em campo, né? Essa é uma das situações aceitáveis. Senão, o Brasil vai ter que fazer igual a Alemanha aí, porque o Brasil está devendo muito. O Ancelotti está aí na seleção brasileira há quase um ano. Eu não acho o trabalho dele péssimo aí, como alguns colegas disseram aí em algumas lives, em alguns programas aí. Eu acho o trabalho dele aceitável, né? Porque você queira ou não, é um treinador que chegou sem conhecer nada, sem conhecer a cultura
do país, sem conhecer como funciona, porque independente dele conhecer os jogadores que atuam na Europa, ele não conhece a fundo, né? Ele acompanha os jogadores do time dele. Então é bem mais complicado, né? Eu entendo que se fosse um treinador brasileiro, o que aconteceu ontem, o cara tava morto, né? Então ia estar sendo massacrado. Mas se a gente for analisar, o Ancelotti está sendo bastante criticado, sim, está sendo bastante cobrado e tem que ser, porque ele precisa fazer essa seleção jogar bola, né? Muita gente criticando aí a convocação que ele fez. Eu acho que ele convocou os jogadores que dava para convocar, eu não consigo ver um problema na convocação dele, né? Agora tem muita gente criticando pelo fato dele ter convocado o Ederson, ao invés de ter chamado um lateral. Na boa, as opções que ele tinha eram muito ruins, né? Se chamar Vitinho, chamar Paulo Henrique ou Wanderson, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que ele fez uma escolha boa, né? Porque se a gente for analisar ontem, por exemplo, no segundo tempo, os 5 jogadores que ele tinha convocado de meio campo participaram da partida, né? E aí com o Ederson ele convocou o sexto, para você ver como ele tinha chamado poucos jogadores de meio. Ele precisava mesmo arrumar essa situação e foi o que ele fez. Ele acabou arrumando. Então eu espero que ele consiga aí fazer essa seleção jogar bola, que ele altere o time, vai precisar alterar o time. O time vai ter que ter um outro poder de reação, poder de iniciativa, né? E ele deu a entender que ele vai alterar alguma coisa. Eu não acredito que ele vai manter o que a gente viu ontem. E essa é a minha expectativa aí para a próxima partida da seleção brasileira, né? Porque Marrocos aí vai pegar a Escócia, né? Se, por exemplo, para o Brasil, o melhor resultado de Marrocos e Escócia seria um empate, porque aí o Brasil se torna, dependendo do saldo de gols, pode se tornar líder do grupo, né? Empatado com a Escócia, Marrocos fica com 2 pontos, e aí o Brasil chega na última rodada contra a Escócia, dependendo dele mesmo. Se bem que depende, né? Porque se ele empatar com a Escócia, ele corre o risco até de ficar em segundo lugar, né? Porque se o Marrocos meter uma goleada no Haiti, tem a questão do saldo de gols. Realmente a situação do Brasil não tá fácil. E assim, o que se espera da seleção brasileira é que ela vença os 2 próximos jogos. Mesmo a Escócia sendo um adversário bastante complicado, o Brasil nunca ganhou fácil da Escócia em Copa do Mundo, né? Em 90, se eu não me engano, foi 1-0, né? Em 94 também, se eu não me engano, acho que foi 2-1 ou 1-0. 94 não, 98, né? Então a Escócia sempre foi um adversário bastante complicado, não em termos de atrapalhar a vida da seleção, assim, de vencer a seleção brasileira, mas de vender caro, né? De ser um adversário difícil, é um time muito defensivo. A gente viu ontem, né? A Escócia abriu o placar e se fechou contra o Haiti. Então, o Brasil vai precisar, o Brasil tem que se preocupar bastante aí com a questão do chaveamento, porque dependendo de como for, né, o Brasil pode pegar uma seleção. Não vai ter como, né? Acho que assim, a partir da segunda fase, não adianta seleção que quer ser campeã do mundo ficar escolhendo adversário, né? Independente de quem vier, tem que ganhar. Vai, que viesse a França, vai ficar com medo da França? Apesar de ontem ter parecido que estava com medo de Marrocos, né? Mas o Brasil não pode escolher adversário, não, né? Pode pegar a Holanda, pode pegar Japão, né? Os times do grupo aí do Japão, que seja, né? Então o Brasil tem muito aí com que melhorar e que se preocupar, porque não tá fácil aí. O ideal seria vencer os 2 próximos jogos, porque menos que o Brasil se classificasse da forma como eu comentei, de ganhar do Haiti e empatar com a Escócia, ia ficar com uma imagem muito ruim a seleção brasileira, né? Você se classificar com 2 empates e uma vitória, sendo que a vitória foi contra o Haiti. Realmente ia passar uma imagem bem negativa para quem aí está querendo ganhar o hexacampeonato. E eu já adianto também a minha opinião sobre o nono, né? Sobre o Carlo Ancelotti. Eu não acho que é uma tragédia se o Brasil perder a Copa do Mundo, tem que demitir o treinador, gente. O fato da CBF ter renovado o contrato dele
até 2030, até o final da Copa de 2030, é porque o projeto da CBF é formar um time para ganhar de 2030. Só que eles não podem anunciar isso porque por questão de patrocinadores, né? Todo mundo sabe, a própria CBF lá dentro sabe que o Brasil não chegou nessa Copa como favorito. Pode ganhar, mas não é a principal seleção. A França está muito acima do Brasil. Eu cheguei até a comentar que eu achava que a Argentina estava no mesmo patamar, mas não está, não. A Argentina está melhor que o Brasil. Né? Portugal está melhor que o Brasil, a Espanha está melhor que o Brasil. Mas o Brasil tem uma seleção competitiva que, se encontrar o jogo coletivo aí, pode fazer uma bagunça aí nessa Copa do Mundo e, quem sabe, comendo pelas beiradas, conquistar a Copa. Porque eu já vi gente falando, gente renomada, falando que os Estados Unidos pode ganhar a Copa do Mundo. Pelo amor de Deus, vamos mais devagar, né, gente? Aí depois que eu falo isso, dá uma zebra aí, Estados Unidos ganha a Copa, né? Seria o fim da picada. Mas essa é a minha expectativa. Peço novamente aí que você se inscreva no canal, deixe o like, deixe o seu comentário aí. E obrigado aí, você que está nos assistindo. Esse futebol é bom e eu gosto. Em relação ao São Paulo, gente, bem rapidinho, nenhuma novidade do São Paulo Futebol Clube, né? São Paulo ainda não anunciou o Vitor Sá, né? Já tá ficando chato todo vídeo que eu gravo. Ah, o São Paulo já acertou com o Vitor Sá, mas também não oficializa. São Paulo ainda não conseguiu achar um zagueiro aí, tá negociando, tem um zagueiro lá agora lá que tá jogando na Alemanha, que São Paulo tá vendo, mas não apresenta ninguém. Questão do Newton também tá enrolada, São Paulo não define. Questão do Arboleda também não anda. Tá bem complicada a situação do São Paulo, né? Eu até fiz um comentário, fiz um texto hoje no X em relação ao São Paulo, falando que eu sou favorável a que o São Paulo coloque grama sintética no Morumbi. Porque vamos falar a verdade, né? Eu não sou um defensor do gramado sintético, mas chegou a hora também de quem é torcedor do São Paulo, aí de quem acompanha o São Paulo, deixar esse orgulho de lado, porque é impraticável o São Paulo não jogar mais dentro da sua casa, não jogar dentro do Morumbi, né? Faz igual o Palmeiras, gente. Põe o sintético aí e começa a mandar os jogos de casa. Até um colega lá, o Rafael Emiliano do Avante Meu Tricolor, a gente teve um debate hoje em grupo de WhatsApp, que ele é contra, ele não gosta muito da administração do Palmeiras, tal, que o São Paulo não tem que copiar o Palmeiras em nada. Eu já acho o contrário, eu acho que o São Paulo tem que copiar aquilo que está dando certo. O Palmeiras tem feito as coisas certas, então acho que o São Paulo tem que copiar. Assim como o São Paulo já foi vanguarda um dia, e o São Paulo era muito copiado, o São Paulo ele foi copiado e ultrapassado, o São Paulo ficou para trás. Então acho que o São Paulo precisa copiar os clubes que estão dando certo, tem que copiar o Flamengo, tem que copiar o Palmeiras. Problemas internos esses clubes também têm, como o São Paulo, só que a forma administrativa tem funcionado, né? O Rafael até citou. Mas o último título de expressão do Palmeiras foi no mesmo ano que o São Paulo. O São Paulo ganhou a Copa do Brasil, o Palmeiras é brasileiro. Mas a questão não é essa, né? Pega nos últimos 10 anos tudo que o Palmeiras ganhou, tudo que o Palmeiras disputou, o Palmeiras está chegando sempre. O Palmeiras está investindo na categoria de base, coisa que o Palmeiras não era referência. O São Paulo era referência e agora está sendo deixado para trás. Profissionais que trabalhavam no São Paulo estão sendo levados para o Palmeiras. Então, acho que o São Paulo precisa começar a copiar algumas metodologias que são utilizadas em outros clubes que estão dando certo. E a questão do gramado sintético também. Mas o Palmeiras também tem jogado muitos jogos fora do Allianz. É que a questão do Palmeiras é um pouco diferente do que seria no Morumbi. A W Torre não utiliza o estádio, né? Não é mais Allianz, né? Agora é do Nubank lá, que seja. Mas utiliza o estádio também para outros tipos de eventos corporativos, eventos de comédia, né? Não é só show musical, né? É uma série de eventos. E aí o Palmeiras acaba tendo que ceder. O Morumbi já não. O Morumbi com o sintético é só para show. Então acabou o show, no dia seguinte aí já está apto para ter jogo. São Paulo precisa resolver isso. E eu vi o Zanqueta falando na live dele uma coisa que faz muito sentido. O São Paulo colocando o Zanqueta lá do blog do São Paulo, né? O São Paulo colocando o sintético no estádio e também no CT, os jogadores, a questão das lesões, a tendência é diminuir, porque se você for pegar os jogadores do Palmeiras, por exemplo, eles não têm tantas lesões assim em relação aos outros jogadores quando atuam lá. Eu sei que muitos jogadores do Palmeiras iam preferir não jogar em gramado sintético, mas eles acabam se acostumando. Até aí, questão de preferência é uma coisa ou outra. Mas o São Paulo tendo gramado sintético no Morumbi
e o gramado sintético no centro de treinamento, o jogador se acostuma e a tendência é ele ter cada vez menos lesão jogando nesse tipo de gramado. Eu sei, muita gente pode querer me criticar aqui, eu entendo, tá? E eu aceito a crítica desde que ela seja respeitosa, né? Porque às vezes tem pessoal aí que é meio sem noção, não sabe simplesmente discordar, tem que xingar você para discordar, né? Eu entendo, eu não sou um fã de grama artificial, gente, mas eu acho que o São Paulo também, nessa crise toda que tá, jogar fora do Morumbi é o fim da picada, então eu acho que o São Paulo precisa rever esses conceitos e precisa determinar logo aí também a questão dos reforços. Beleza, gente? Essas foram as curtinhas do Jeff. Peço que você se inscreva aqui no canal Futebol é Bom Eu Gosto. Deixa o like, compartilhe, tá bom? Valeu, essa semana tem mais vídeo, tem live, vamos falando muito mais aí nos shorts, vamos falando bastante aí de Copa do Mundo no decorrer da semana e ainda hoje, por que não? Valeu!